A análise econômica do direito se refere, comumente, à aplicação de métodos econômicos, da microeconomia em especial, a questões jurídicas. Nesse sentido, tendo em vista que o direito é uma perspectiva objetiva, a arte de regular o comportamento humano. A análise econômica do direito é também uma área de conhecimento que estuda a tomada de decisões em um mundo em que os recursos são escassos e as consequências graves. Seria o emprego dos instrumentais teóricos, empíricos e econômicos para expandir a compreensão e o alcance do direito, aperfeiçoando o desenvolvimento, a aplicação e avaliação de normas jurídicas, principalmente com relação às suas consequências. É importante ressaltar que, por conta da superposição dos sistemas jurídicos, políticos e algumas questões afeitas à análise econômica do direito, também são igualmente levantadas pela política econômica, pela ciência política, entre outros. Para melhor exemplificar, podemos destacar dois aspectos diferentes, interligados pela análise econômica do direito, que é a propriedade e o contrato. A propriedade é um direito garantido pela Constituição Federal, que também traz com clareza o bom uso da propriedade e tem a função de promover o estudo da locação, da redução de custos de transações do direito à propriedade, de forma de conceder economicamente garantia desses direitos. Já os contratos são ligados ao conceito socialmente econômico e é utilizado como instrumento de circulação de riqueza e operações econômicas. Tem a função de formalizar operações, apesar de seu conceito não se limitar apenas a essas operações. Esclareceremos mais com exemplos a seguir. Boa tarde, senhor Jimmy Jobs. Como vai? Boa tarde, doutor Luciano Bottini, tudo bem? Tudo jóia. Bom, sua secretária entrou em contato pedindo aí para marcar um horário aí compatível com a agenda do senhor. E ela também me encaminhou um contrato aí da sua propriedade, um contrato, alguns documentos. Como já foi bem em cima da hora aí essa reunião nossa, né? Então não deu para fazer uma análise tão completa, né? Eu vou precisar também da minha equipe para a gente avaliar direito essa situação, porque é uma propriedade, como o senhor tem várias propriedades, e essa é uma de alto valor, né? Uma propriedade de 12 andares em São Paulo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa situação. Sim, eu adquiri essa propriedade, doutor Luciano, em 2011. Assim que eu Certo, adquiri essa propriedade, eu me mudei para os Estados Unidos, fui morar lá. Comprei essa propriedade com investimento, como forma de investimento. E não destinei uma função para essa propriedade. Eu simplesmente comprei, deixei e fui embora para os Estados Unidos. E voltei agora, recentemente, fui averiguar a situação deste imóvel e vi que ele se encontra invadido. Foi feito um levantamento lá no local, tem cerca de 78 famílias residindo lá no edifício. Eles certo. fazem parte de um movimento chamado Movimento Moradia para Todos. E eles estão lá, né, e busquei o senhor na intenção de encontrar um recurso para essa situação, né, para reaver de volta meu imóvel. Certo. Bom, e a questão da documentação deste imóvel, como ela se encontra? Minha equipe foi bem descuidada com relação a isso, entende? Certo. Por falta de cuidado, eles acabaram deixando sem pagar, sem efetuar o pagamento da documentação deste imóvel. Bom, e pelo que a secretária comentou comigo, ela falou que essa propriedade do senhor, ela é comercial. É isso mesmo? Sim, sim, é um prédio comercial. Certo. Fica, Então, ele fica em São Paulo, ele fica lá no Pinheiros. certo. No entanto, fazendo essa análise rápida desse contrato, eu averiguei que essa parte aí, falando de contrato
de propriedade comercial não está explícito lá. Vamos ter que analisar direito desse contrato, porque tem divergências, né? De suma importância aí um contrato ser feito, né, de forma concisa, né? Além de ser de forma concisa, ele tem que ter uma qualidade, né? Assim, ele tendo uma qualidade boa, ele garante, né, os direitos de ambas as partes, né? Além disso, senhor Jobs, a gente vai ter que averiguar também a questão, né, da reintegração de posse, né, do senhor aí também, e a questão dos direitos também dessas pessoas que estão, né, nessa propriedade aí do senhor. Vamos ver, né, se eles vão ficar amparados pela lei, esses invasores, né? E a questão da propriedade também, né? Vamos ter que averiguar também se ela está sendo usada, né, de acordo com a lei, apesar que, como o senhor está mencionou mesmo, que ela é uma propriedade comercial, apesar de não estar de acordo o contrato, né? Aí, senhor Jobs, vamos averiguar direito e te dar um parecer sobre a situação do caso, ok? Perfeitamente, eu aguardo o retorno da parte do doutor. Bom dia, doutor. Eu gostaria de entender como posso defender a liberação do uso de drogas recreativas em nossa sociedade. Como o senhor, como o doutor, pode me ajudar? Bom dia, amigo. É claro que eu posso te ajudar. Vou lhe explicar como a análise econômica do direito pode fazer você entender melhor a liberação de drogas recreativas e muitos outros temas de suma importância para a sociedade. Você sabe me dizer qual é o contrato mais importante encontrado na sociedade moderna? Oxe, mas é claro que sei. Contrato social é quando o ser humano deixa de viver de maneira individual e passa a viver em sociedade, junto de um todo. É isso, né, doutor? Exatamente, o contrato social. Vou lhe mostrar como a análise econômica do direito pode influenciar até neste contrato, o contrato mais importante da sociedade moderna. Pois então, meu amigo Rasta, para falar da liberação do uso de drogas recreativas, usarei o exemplo dos Estados Unidos da América, nação capitalista, de grande evolução. Nos Estados Unidos da América, vários estados já liberaram o uso recreativo. Mas antes desse uso recreativo, foi feita uma intensa análise econômica do direito, pois essa análise ela é essencial para observar os impactos reais que serão causados na vida do cidadão de bem. Antes dessa liberação, foi feita uma análise econômica do direito, para mostrar quais os reais impactos na sociedade, pois aquela sociedade tem que saber quais os prós e os contras liberando o uso desses entorpecentes. Qual a função da análise econômica do direito, meu amigo? Primeiramente, ela analisa quais os impactos na receita tributária. Vai haver geração de renda, geração de empregos, haverá redução nos custos com segurança pública ou nos custos com processos relativos ao uso de droga de maneira recreativa. Independente de ideologia política, é importante você entender que deve ser feita uma análise econômica, pois ela vai interferir de maneira real na vida de pessoas. A sociedade vai ser impactada. Então essa análise deve ser feita antes de qualquer alteração em normas jurídicas. Você está me entendendo? Mas eu estou entendendo, doutor. Essa análise econômica do direito é massa. Continue. Então, meu amigo Rasta, gostaria que você entendesse que o Estado deve observar todos esses pontos. Deve ser feita uma análise econômica do direito antes de alterar esse contrato social. Antes de mudar essa liberdade individual, o Estado deve analisar o que é bom e o que não é bom para o cidadão. Essa análise deve ser feita de forma real, pois os impactos econômicos são reais na vida de qualquer cidadão. Eu espero ter te ajudado e te informado. Precisando, é só voltar. Poxa, doutor, fiquei aqui
ouvindo o senhor falar bonito, pensando em Caetano. Antes de apoiar essa causa, vou conversar com o meu deputado e ver o que ele tem a me falar sobre isso. Se ele fez essa análise econômica do direito, para que a gente possa apoiar essa causa. Fico muito agradecido pela explicação, viu, doutor? O senhor tem um bom dia e muito obrigado. Axé. Alô? Hã? Resenha? Churrasco, cerveja? Tô dentro. Já acabei meu expediente, vou só fechar o escritório e já tô chegando aí. Tá? Manda a localização. Vai ser num sítio? Piscina, sauna e tudo mais? Não, bacana demais. Faz o seguinte, então, manda a localização. Eu vou só desligar aqui o meu computador e apagar as luzes aqui, fechar o escritório e tô indo. Tá bom? Então tá bom. Tô levando a cerveja, hein? Vou levar minha cervejinha e hoje promete. Então tá bom. Até mais. Tchau. Vou lá, né? Final do expediente. Acabou o expediente, fechou o escritório, não resta nada. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Acho que não. Vamos lá. Ai, numa hora dessa. Alô? Explicar a situação do seu Jimmy? Pô, eu já tava fechando o escritório. Mas fazer o que, né, pessoal? A vida é assim. Já que eu não vou pro meu churrasco, eu resolvi retornar até minha sala e explicar para vocês a situação do Sr. Jobs. Propriedade. Vamos analisar a situação. O Sr. Jobs foi para os Estados Unidos e deixou um prédio, um edifício no centro de São Paulo, abandonado. Ficou 10 anos abandonado e 10 anos sem pagar seus devidos impostos. O que entendemos sobre propriedade no Brasil? O direito à propriedade no Brasil, ele está na Constituição Federal de 1988. Todo cidadão tem um direito à propriedade. Porém, como direito limitador, temos a função social. Vejamos, na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 22, fala, é garantido o direito de propriedade. O inciso 23 fala, a propriedade atenderá à função social. O que é essa função social? Como eu falei, ela é um direito limitador. Eu compro a propriedade e deixo ela abandonada, a Deus dará? Não posso. Eu tenho que cumprir, pois eu vivo em sociedade. E isso pode trazer malefícios às outras pessoas que estão ao redor, né? Então, podemos ver o artigo 1275 do Código Civil fala, perde-se a propriedade por alienação, por renúncia, por abandono, por perecimento da coisa, por desapropriação. Então nós podemos ver que o Sr. Jobs enquadra aí por abandono e por perecimento da coisa. Perecimento da coisa é você deixar uma propriedade a Deus dará e não preservá-la, ela vai acabando. Já o artigo 1276 fala, o imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, o que se não encontrar em posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois da propriedade do município ou do Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. O segundo parágrafo desse artigo fala, presumir-se de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, quando cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. Nós concluímos claramente que o Sr. Jobs perdeu a propriedade, né? Não foi só eu que perdi o meu churrasco. Então, entende-se que nós temos direitos e deveres à propriedade no Brasil. Isso aí é algo que é extremamente fácil de se entender. Um empresário bem esclarecido como o Sr. Jobs marcou bobeira,
perdeu a sua propriedade. Em relação à análise econômica, podemos citar que ela tem, a propriedade dentro da análise econômica, tem suas bases fundadas, apesar de ser judicial, tem suas bases fundadas na análise econômica. Então, o que a gente pode entender por isso? A análise econômica, ela traz uma clareza para poder entendermos as situações do cotidiano dentro de propriedade. Concluímos que, mesmo sendo jurídico, a propriedade anda atrelada à análise econômica do direito. Obrigado a todos, esse é o nosso trabalho. E eu, agora, vou pro meu churrasco. Oh, we get what we deserve. And we're down we go.